Bora lá, meus amigos de Parnamirim, sexto episódio do Trampolim 360 graus. E hoje, mais um vereador aqui que está fazendo parte da nossa bancada como convidado. Mas espera aí que a nossa amiga digníssima Iva Soares vai já apresentar ele aqui a vocês e ele também fazer a sua apresentação pessoal. Boa tarde, minha amiga Iva. Boa tarde, meu amigo. Como é que está a sua semana? Sextou? Sextou maravilhosa. Tá Só certo. que eu estou meio triste. Não tive tantos elogios. Por quê? Você não fez os Ah, elogios? não, disse minha amiga digníssima. Gente boa, fina, chique, inteligente, Olha. blogueira mais estourada de Parnamirim. Não fale isso que causa um certo rancor. Eu acho que Marquito, que é uma blogueira que tem lá, deve Pare. ficar com ciúme de você, porque o seu sorriso é verdadeiro e você tem uma boca bonita, ao contrário de Marquito. Mas vamos lá, aqui é uma conversa, como vocês já sabem, aqui não é pergunta, ping-pong, é conversando, é batendo papo, aqui não liga aqui pro tempo, não liga aqui se falou De errado, jeito se nenhum. falou bonito, se falou feio. Agora, apresento o nosso convidado. Vou dar boa tarde ao povo, né? Boa tarde a nossa Boa gente. tarde, meu povo. Muito obrigada pela companhia. Fiquem conosco até o final. A conversa hoje vai ser maravilhosa, como o Gustavo sempre diz. Aqui não é entrevista, é uma conversa. A gente está aqui para dialogar, para discutir ideias, para falar a respeito da nossa querida Parnamirim. E hoje está conosco o vereador mais votado do último pleito de 2024, Michael Borges. Boa tarde, Iva. Boa tarde, Gustavo. Boa Tarde a todos os telespectadores aqui do Trampolim 360. É uma grande satisfação estar aqui com vocês na tarde de hoje. Nosso amigo aqui, o nosso convidado, é o homem das promessas. Na política, ele cumpre todas. É uma história que ele vai nos contar aqui de prometeu e cumpriu. Um trabalho, uma vida de luta, um mandato de luta e de vitórias. Mas o homem da promessa, ofereci vinho, ele não quis, estava de promessa. Ofereci Coca-Cola, ele não quis, estava de promessa. Ele está com 3 a 4 promessas em andamento. Meu amigo Michael Borges, você teve 2.365 votos. Ninguém tem uma votação dessa porque é bonito. Até porque você não é bonito. Me explique o porquê Parnamirim se empenhou em fazer você o vereador mais votado do município. Você deve o quê? Você deve isso a quê? Gustavo, as pessoas tendem a nos ver na política e por não fazer parte dos grupos tradicionais da política, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona a nossa forma de atuação. Eu represento os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Parnamirim há 20 anos. Então a gente tem um trabalho, um trabalho muito profundo na saúde. Nós participamos do Conselho Municipal de Saúde, nós resgatamos o Conselho Municipal de Saúde, que é uma instituição muito importante e que há muito tempo ela não tinha uma atuação muito presente, eu diria, na vida da sociedade parnamirinense. Nós resgatamos, passei pelo Conselho, cheguei a ser presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui diretor, fui um fundador do sindicato, um dos fundadores do Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, fui diretor da Confederação Nacional da categoria. Então a gente tem um trabalho de 20 anos voltado a defender essas pessoas que têm como papel principal, cuidar da população. Então, toda essa trajetória nos levou a vencer a primeira eleição e agora na nossa segunda eleição, no nosso segundo mandato, nós conseguimos colocar em prática tudo que a gente defendia, a gente conseguiu colocar em prática nesse primeiro mandato, com as limitações que o mandato de vereador nos apresenta, mas eu acredito que mesmo diante dessas limitações conseguimos fazer um trabalho que tanto representou quem votou na gente, quanto também nos permitiu ampliar um pouco essa base, né? Sobretudo com relação às causas que nós absorvemos para desenvolver dentro do mandato, como a causa animal, como o enfrentamento às práticas de assédio moral, como o desenvolvimento das carreiras dos servidores do município de Parnamirim. Então, a somatória de todo esse trabalho resultou nos 2.365 votos que tivemos. Gustavo, e Michael estava numa nominata pesada. Eu estava derrotado, né? Ali PP. Era o PP? PP. Quem se elegeu pelo PP? Eu e Tiago Fernandes. Certo. Era uma nominata bem pesada, porque tinha Odenise, né, esposa de Caio, tinha Berg, tinha Nomes de tinha peso. nomes de peso. Na verdade, vereador de cadeira tinha Michael e tinha Tiago, mas eram pessoas que tinham... Odenise é a esposa de Caio da Solares. Então já tem Uma aquela empresa- estrutura toda ali por trás. É. Aí tinha outras pessoas que estavam bem apadrinhadas. E eu acho que o pleito 2024 foi um pleito dos improváveis.
teve muitos improváveis. Não que você fosse um improvável, porque você representa uma categoria Mas pela questão de nominata. Né? Sim, pela questão de nominata. Mas você representa uma categoria Na e representa tá muito... brigando para montar uma nominata com ele. E Quase 2.500 representa muito bem, diga-se de passagem. Eu estive em algumas audiências na Câmara, em alguns momentos que Maico estava representando a categoria, e ele lota aquele plenário de verdade, o pessoal acredita realmente. Ele comprou, até porque Maico é da categoria também, não é, Maico? Eu sou agente de combate às endemias. Era o que eu ia falar, Isso. tem gente que às vezes pega uma bandeira para defender, mas não tem nem aquele vínculo com aquela bandeira. Mike estava nos contando aqui nos bastidores que além de ser agente de endemias, né? De saúde, não, de endemias. De endemias. Né? O agente de saúde, ele engloba os dois. O agente Sim. comunitário e o agente de endemias, mas se subdivide nesses dois segmentos. Pronto, então o que é que acontece? Além disso, ele não trabalhou em prol só do agente de endemias, mas sim de todo o funcionalismo público municipal. Né? É uma das suas principais causas junto com a causa animal. Eu queria fazer uma observação sobre a causa animal, viu, Iva? A causa animal elegeu o vereador mais votado de Natal. Robson Carvalho. A causa animal elegeu o vereador mais votado de Parnamirim. A causa animal elegeu o deputado federal mais votado do Ceará. A causa animal elegeu o vereador mais votado na outra campanha, que ele não concorreu nessa, em Mossoró. Parece que ele desistiu da política e saiu. Enfim, como é que surge esse apelo? João Pessoa também o mais votado. Meu João querido Pessoa, amigo Guga muito bem, Pet muito também bem. foi o mais votado. Muito João bem. Pessoa. Eu não sabia. Porque assim, eu tenho... Foi o mais votado, acho que da história. Salvo engano, foi o mais votado da história de João Pessoa. Eles têm uma política muito bacana da causa animal. O que é lá que em João acontece? Pessoa. Eu tenho 3 cachorros, todos 3 adotados. 2 eu resgatei da rua e 1 eu ganhei de um amigo que criava e depois não quis criar mais. E a gente cria um sentimento muito grande. Mas a causa animal não é só, o bichinho é bonitinho, não é só isso. Nos fale sobre a causa animal em si, o que realmente toca no povo, que faz ele sair de casa e votar em você porque você defende a causa animal. Lembrando que a causa animal não é só cachorro. Sim. Gustavo, a gente, veja bem, quando a gente fala em causa animal, as pessoas olham logo para o aspecto político, principalmente depois dos resultados da última eleição, né? Então, você vai ter algumas pessoas tentando se aproximar desse movimento para contribuir, de certa forma, e também E outras para surfar na onda. E eu acho que tudo isso é importante, sabe? Eu acho que quanto mais pessoas falando da causa animal, melhor. Aqui eu não sou dono de causa, eu não sou... As pessoas têm uma coisa de falar em legítimo representante. Eu não sou legítimo representante de nada. Eu apenas represento aquela fatia que me escolheu para representá-los. E eu sei que a causa animal ela é muito maior do que a quantidade de eleitores que nós temos. Hoje, 70% dos lares brasileiros contam com animais de estimação em casa. O que eu tento fazer é apenas o meu trabalho e representar aquelas pessoas que acreditaram no que nós prometemos na campanha, tentar tirar aquelas promessas do mundo, do campo das ideias, do campo do papel e colocá-las em prática. É isso que a gente faz. E a causa animal ela é um debate muito ela traz um debate muito profundo. A causa animal não é só o que a gente vê na mídia. A gente tem uma coisa muito profunda ali que é a realidade dos protetores. Pouca gente sabe o que é um protetor de animais. O que é um protetor de animal? É aquela pessoa que muitas vezes abdica de sua vida, abdica muitas vezes de sua família, do seu orçamento. Do seu orçamento, porque gasta absolutamente tudo o que tem para poder salvar os animais. E aí são pessoas que muitas vezes a gente vai na casa dessas pessoas, elas têm 10, 20, 30, 40, 50, 100 animais sob sua tutela. E não recebem apoio de absolutamente ninguém. Muitas vezes vivem de doação de outros protetores, de algumas instituições ali, mas são doações ínfimas. Na prática, o poder público não oferece nenhuma contrapartida para essas pessoas. E eu tenho contato com a causa animal desde antes de ser vereador. Minha família, a gente sempre contribuiu. A partir do momento que nós chegamos no mandato, nós percebemos que nós podíamos fazer mais. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos tirar do papel o que a gente acredita, vamos começar a debater sobre o que a gente acredita relativo à causa animal. E funcionou. Essas pessoas enxergaram na gente uma voz, enxergaram na gente uma forma de transmitir para toda a sociedade o que eles queriam dizer. Então, muitas vezes, as pessoas viram um discurso nosso, viam um projeto de lei, e aquele projeto de lei não partiu necessariamente de mim ou de minha equipe. Muitas vezes foi um protetor que chegou para a gente e disse, Maico, eu entendo que isso aqui devia ser importante. E a gente vai lá e apresenta na forma de projeto de lei. Muitas vezes, enquanto a gente está defendendo esse projeto, a gente diz, foi ideia de fulano de tal,
reconhecendo a importância dessas pessoas participarem, de trazerem suas ideias. Então eu acho que o grande papel que a gente tem desenvolvido, Gustavo e Iva, é de ser um catalisador de ideias. A gente não tem, o nosso mandato, ele não é aquele mandato que vem pronto. A gente escuta as pessoas, escuta as nossas bases, a gente tenta traduzir aqueles sentimentos, aquelas ideias em projetos de leis, em emendas, em discussões que a gente trava com o poder executivo. Vereador, o que é interessante, Iva, é que quando fala em causa animal, a pessoa pensa em primeiro lugar em cachorro, depois em gato. Em gato. Não se lembra dos animais que são usados como tracionantes. Né, porque puxa carroça, puxa carrocinha com recicláveis e tal. E eu me lembro de um vereador aqui da região da Grande Natal que ele postava foto com uns cachorrinhos de rua, mas numa cavalgada de meio-dia em ponto estava com um cavalo com os cascos todo quebrado ali, os cascos. E meio-dia o pobre do cavalo não tinha bebido água e o cara numa cavalgada e mostrando que eu não vou dizer o nome da cidade, todo mundo vai saber quem é. Ou seja, são pessoas, né, Michael, que querem abraçar uma causa, mas não sabem nem o que a causa representa, porque ia lá botar ração para um cachorrinho de rua, mas estava numa cavalgada. Maltratando o animal. Uma cavalgada muitas vezes bancada até pelo município, pela prefeitura, e maltratando o animal no pingo do meio-dia com um cavalo com os cascos todos quebrados. Então fica a dica aí para vocês irem brigar por causas que realmente vocês se interessam e que vocês tenham conhecimento. Michael, acredito que foi semana passada, a prefeita, na semana retrasada, ela anunciou o tratamento da esporotricose, que é inédito, tanto em Parnamirim. Acredito que no Nordeste o tratamento de esporotricose animal gratuito, eu acho que Parnamirim seja pioneira. Teve alguma participação de seu mandato neste projeto, enfim? Iva, nós destinamos no ano passado, para ser executado esse ano, uma emenda impositiva no valor de R$100 mil, destinada para o tratamento das duas principais doenças que são de interesse da Unidade de Vigilância e Zoonose. A Unidade de Vigilância e Zoonose, as pessoas tendem a confundir e achar que ali é um órgão de defesa e proteção dos animais. Esse não é o objetivo principal. Ali o objetivo é controlar a doença. Isso, controlar a doença que pode ser transmitida, que pode transitar, eu diria, entre o animal e o homem. Então o objetivo é identificar os animais que estão acometidos com essa doença e oferecer o bloqueio necessário para que essa doença não chegue nas pessoas. E a esporotricose é uma doença que tem essa característica, é uma doença que ela pode acometer o gato, mas também pode acometer os seres humanos, tal qual a leishmaniose, que é o calazar, conhecido calazar. Então nós destinamos R$100 mil para o tratamento dessas duas doenças. O município executou a primeira etapa, que é o tratamento da esporotricose, e nós estamos dialogando para que o município execute a segunda etapa, que seria o tratamento da leishmaniose. A leishmaniose hoje é um grande problema, porque, inclusive, um problema muito maior do que a esporotricose. Por quê? Porque os animais diagnosticados com leishmaniose, antes das legislações mais duras, voltadas para a defesa e proteção dos animais, esses animais eram sacrificados. Então, os centros de controle de zoonoses, eles eram verdadeiros matadores de animais. O de Parnamirim, por exemplo, tinha uma câmara lá de gás, que era uma coisa terrível. Eu não vou narrar o que acontecia naquela câmara, porque eu sei que as pessoas são muito sensíveis que estão assistindo, mas eu fui lá e eu vi de perto como era aquilo. Você tem uma tampa ali que fechava aquele negócio cheio de garra assim, dos animais, que morriam asfixiados. Então, assim, era uma coisa terrível. E para mudar aquela realidade era preciso mudar o nome. Então, o Centro de Controle de Zoonoses virou Unidade de Vigilância e Zoonoses. Os veterinários que foram contratados para lá efetivos vieram com uma visão totalmente diferente das pessoas que estavam à frente daquele local e mudaram completamente a cara da Unidade de Vigilância e Zoonoses. Então hoje você tem um local que eu diria que está minimamente humanizado, não está o ideal. Hoje? Antes sacrificava o animal, e hoje? Hoje a leishmaniose... Porque não tem cura, né? Ou tem cura? Não tem cura. Você tem um tratamento, né? O animal ele consegue ter uma sobrevida muito grande, mas para isso é preciso adquirir o medicamento. Então o que acontece, principalmente com as pessoas de baixa renda, quando você não tem essa medicação distribuída de forma gratuita? É caro. É em torno de quanto? Você sabe? Eu não tenho o valor exato, mas é um tratamento bastante caro.
Só pra você ter ideia, o da esporotricose, o medicamento ele custa R$ 50 aproximadamente. Você vai dizer, pô, não é um medicamento muito caro, né? Pois é, você vai dizer que não é, talvez a pessoa diga, não é um medicamento muito caro, só que não é só o medicamento. Você tem que pagar a consulta no veterinário, você tem que pagar o exame para detectar a esporotricose, você tem que adquirir o medicamento. Essa doença ela pode durar de 3 a 6 meses de tratamento, pode chegar até a 6 meses de tratamento. Inicialmente já saiu quase R$ 400. Então, De já cara. logo de cara é 500, R$ 400. Então, uma pessoa que é assalariada, é impossível ela pagar um valor desse. E isso tem feito com que a esporotricose cresça no município de Parnamirim, porque muitas vezes a pessoa é de baixa renda, ela não consegue fazer o diagnóstico daquele animal, muitas vezes ela tem um medicamento em casa, ela consegue tratar, mas o animal não sara, porque é uma ferida que não sara. Mas vamos lá, aí antes sacrificava. E Isso. hoje? Hoje esse animal, o tutor... Mas ele pode continuar na casa sendo tratado em casa ou tem que ser... Pode, coloca a coleirinha ali. Ele não passa não para humano. Ele pode transmitir, mas para evitar essa transmissão, você coloca uma coleira, que é uma coleira, ela é antiparasitária, inclusive nós também destinamos emenda impositiva para a aquisição dessas coleiras. Está disponível ou estará disponível? Essa coleira ela tem que ser adquirida pelo município, Sim. ainda não foi, mas nós destinamos emenda impositiva, ou seja, tem recurso para adquirir. A mais popular, a mais conhecida é a Excalibur, que é uma coleira que ela é antiparasitária. Então, esses mosquitos eles não se aproximam do cão. Esses animais que são acometidos com leishmaniose, quando identificado em uma determinada localidade, é feito um bloqueio ali. Como é que é esse bloqueio? Tem um número de residências ali ao redor, um raio, em que os agentes de combate às endemias eles fazem a detetização desse raio e esses animais devem ser encolerados, os que moram próximo dessa área de importância ali para a saúde. E os animais acometidos, diagnosticados, devem ser tratados. É por isso que nós destinamos esse recurso para que o município crie esse programa. É basicamente adquirir, como fez com a esporotricose, adquirir a medicação. Os médicos da unidade de vigilância zoonose estão fazendo um trabalho incrível lá, tanto no tratamento da esporotricose, estão à disposição de fazer o tratamento da leishmaniose. É importante destacar que isso não é obrigação deles, tá? Isso aí é um trabalho que eles fazem com muita boa vontade, porque esse trabalho, eu diria que o trabalho ambulatorial, né? Esse trabalho ambulatorial, ele não é esse diretamente, nesse formato, ele não é atribuição da obrigatória dos médicos veterinário da unidade de vigilância zoonose. Então eles fazem por boa vontade, fazem porque gostam dos animais, fazem porque querem ver a coisa funcionar. E o centro hoje, quem está à frente do centro é uma pessoa realmente apaixonada pela causa. Uma protetora Sim. de animais, né, que tem uma ONG também muito importante, que é o Instituto Senhores Patas, que, um abraço para tem um trabalho bastante relevante. Então, assim, hoje aquela unidade, né, ela tem uma visão, eu diria, diferenciada para a causa animal. São pessoas que entendem da causa animal, são pessoas que são de dentro da causa animal e conseguiram diminuir aquele quadro de sofrimento que a gente tinha naquela localidade, né? Você tocou num ponto a respeito de emendas impositivas. Isso é um gargalo, o tal das emendas. Geralmente, quando chega esse período, a gente ouve muitos vereadores a reclamar que não estão sendo cumpridas. Estão sendo cumpridas as suas... Eu vi que você usou a tribuna em um determinado momento e chegou a falar que acho que era 500 mil em emendas impositivas não estavam sendo cumpridos. Essa realidade hoje está diferente? Essas emendas estão sendo cumpridas? A primeira emenda que está sendo cumprida nessa gestão é essa da esporotricose. Que são R$100 mil. R$100 mil, né? Que é para 2 tratamentos. E a gente está debatendo nesse momento com... A prefeita autorizou para que a gente abrisse o debate em torno de outra emenda, que é no valor de R$295 mil, destinada à castração de cães e gatos e a outros procedimentos. Que se faz necessário que retorne essa é importante. Tem que ter, se a gente não tiver o controle populacional, tem animal nascendo todo dia. Se a gente não tiver o controle populacional, a gente vai chegar numa situação extremamente crítica. Então, primeiro, se você me perguntar, Maico, com relação à causa animal, qual é a política pública número 0, não é nem a número 1? É a castração de cães e gatos. A gente precisa criar um bloqueio com relação à proliferação dos animais, porque de fato quando você tem... Mas também não pode castrar indeterminadamente, como é que fala? Indiscriminadamente, porque daqui a pouco vai ter procriação. Como Mas a gente fala dos animais de rua. Eu sei, mesmo assim. Eu acredito que seja os de rua sem mas cuidado. Precisa ter um controle. Não, veja bem, o que a gente está falando não é para você fazer uma castração indiscriminada, até porque a gente não vai chegar nesse patamar de castrar 100% dos animais de uma cidade, né?
mas que a gente tem que ter um controle, tem. A gente, depois de 2020, nós tivemos aí um incremento na legislação que proíbe a matança de animais. Até aquela data, meados de 2020, a gente tinha uma verdadeira matança de animais. Essa que é a verdade. De 2020 para cá, a gente tem um endurecimento das leis de defesa e proteção dos animais. Mas as políticas públicas de acolhimento e de controle populacional, simplesmente essas políticas públicas não avançaram. Isso faz com que esse animal ele é protegido. Mas ele é protegido no seguinte sentido, ó, você não pode matar, você não pode judiar, mas também não cuida. Mas também não cuida. Esse animal ele está na rua, ele está passando fome, esse animal está passando frio, esse animal está passando sede, esse animal está sendo acometido por doença e você não tem nenhuma política pública para dar suporte a isso. Quem faz esse papel hoje são os protetores. Se os protetores simplesmente decidissem abrir mão do cuidado que eles têm com todos esses animais, nós teríamos um colapso gigantesco nas cidades. Imagine cada protetor desse que tem 100, 40, 50 animais dentro de suas casas, resolvesse abrir suas portas e dizer, ó, não aguento mais, vou soltar esses animais que não tem o que fazer. Vou colocar à disposição do poder público. Imagine Lia dizendo, não vou mais cuidar dos gatinhos. Imagine Lia pegando cento e tantos, eu acho que Lia hoje deve estar com mais de 100 gatos na casa dela. Você imagina Lia pegando cento e tantos gatos, é claro que isso não vai acontecer jamais, porque eu conheço Lia, conheço o amor que ela tem pelos animais, estamos falando de uma situação hipotética. Sim. Agora imagine Lucy, imagine Lia, imagine Rose Guerra, imagine Maria pegando esses animais, imagine esse povo pegando esses animais e simplesmente para as ruas. Devolvendo. Michael, existe em Parnamirim, público ou privado, algum centro de adoção ou algum, eu acho que já deveria existir. Dentro de Estamos Parnamirim falando hoje, da terceira maior cidade. Olha, dentro de Parnamirim hoje, nós temos algumas instituições, por exemplo, Mila, lá do Pets com Amor, que faz um trabalho... Deixa eu lhe atrapalhar. Eu vi meses atrás, não sei precisar quantos meses atrás, lá no shopping Cidade Verde, que é Parnamirim, uma feira de adoção. Sim. Não me lembro quem era que estava organizando aquela feira de adoção. Mas assim, ou privado ou público, com apoio da prefeitura, da Câmara, de outras entidades públicas, deveria ser uma constante. Porque tem muita gente que realmente às vezes quer adotar, quer comprar, que o ideal é não comprar, não alimentar esse comércio de animais, e sim adotar. Existe algum projeto seu para isso e não foi aprovado, ou você pretende apresentar algum projeto para que sempre tenha essas feiras, não lá no shopping, mas no centro de Parnamirim, nos bairros? Sempre tem. O que acontece? As instituições que conseguem participar desse evento são as instituições que já são um pouco mais organizadas. É difícil um protetor participar. Geralmente ele participa, ele encaminha os animais dele para uma dessas ONGs e as ONGs participam dessas feiras. Hoje em Parnamirim nós temos quem? Nós temos a Mila do abrigo Pets com Amor, que é um abrigo, que é uma protetora, que é uma das mais atuantes. Nós temos Rose, que é lá da Aspan, que também é outra instituição que também é uma das mais atuantes em Parnamirim. Nós temos o Instituto Hope também, que é bastante atuante em Parnamirim, e nós temos o Instituto Senhores Patas, que é lá do Lucy. Todos esses institutos não tem lá periodicamente uma feira de adoção? Tem constantemente nos eventos que acontecem em Parnamirim, inclusive nesse momento, todos os meses pela Secretaria Municipal de Cultura, tem um evento que acontece evento para as crianças, que acontece o Domingo no Bosque, que acontece no Bosque Aloysio Alves. E nós conversamos com o secretário. E paralelo tem essa feirinha de adoção. Nós conversamos com o secretário, dentro do evento tem essa feirinha de adoção que acontece dentro do evento. No penúltimo evento que aconteceu, eles disseram que adotaram todos os animais que estavam lá. A Câmara também, periodicamente, a gente Vocês fizeram o Câmara Cultural, não é? Fizemos no Abril Laranja, foi um sucesso. As ONGs que foram adotadas, todos os animais foram adotados. Pois é, isso que eu digo. Toda feira de animal, toda feira de adoção que eu vou, é 100%. Então que se faça mais, que se tenha apoio do município, do estado, a Câmara já vem apoiando, como você vem mostrando. O grande gargalo... Muita gente às vezes quer adotar, mas não sabe onde se dirigir. O grande gargalo, Gustavo, eu não diria que é o processo de adoção. O grande gargalo é o transporte desses animais, é o acolhimento desses animais. Essas ONGs elas têm que se movimentar por conta própria. Então, quando você chama uma ONG para uma feira de adoção, ela tem que preparar esses animais para ir para essa adoção, ela tem que preparar a documentação para... Tem que o animal também ficar apresentável, né? Aí vai encaminhar esse animal, aí tem que ter um transporte específico para levar esse animal, tem que ter tenda, tem que ter toda a estrutura. O município não conta com um carro desse? Não conta, e tive com a prefeita ontem, tá chegando agora um veículo, provavelmente acho que da próxima semana,
ou nas semanas seguintes aí, vai estar chegando um novo veículo para unidade de vigilância zoonose, mas esse veículo, o objetivo dele é fazer a vacinação antirrábica casa a casa. Né? A prefeita Então, tem se mostrado já bastante fica sensível aí à a causa, dica. né, Marco? Tem sim. Já fica aí a dica para outros vereadores também aplicar suas emendas nessa causa. Porque seria de extrema importância uma caminhonete, uma picape, Sim, com certeza. para com que certeza. ajudasse essas ONGs nesse transporte. Com certeza, com Ô, certeza. Gustavo, pra gente encerrar o assunto da causa animal, que Michael E rende, tem é uma rende, causa que... a gente conversa aqui Se 2 vocês horas. falarem aqui, eu passo a noite toda Olha, falando da causa animal. rende Quando a gente muito. fala do que ama, Michael também aprovou a Lei 60 de 2025, que é a lei que permite o sepultamento e cremação de pets em cemitérios públicos e privados. Michael, algumas pessoas ficam em dúvida com relação a esse trâmite. Explica pra gente como funciona. Iva, primeiro eu quero dizer que essa lei, para mim, é uma das mais importantes que nós apresentamos durante toda a nossa história política. Porque essa lei, ela quebra um paradigma. Ela é a primeira lei que ela diz assim, os animais fazem parte da nossa família. Você não tem nenhuma outra lei que vai dizer isso nesse formato. Porque ela diz o seguinte, naquele momento, no momento de despedida, aquele animal que passou a vida inteira dele te dando amor. Porque o animal, ele vive conosco durante uma fração de nossa vida. Mas aquela fração é a vida dele inteira. Porque o animal vai viver 10, 15... Com muita sorte ele chega aos 20 anos de idade, mas é muito raro acontecer. Então aquela pequena fração da nossa vida é a vida dele inteira dedicada à nossa. E no momento da despedida, muitos desses animais eram colocados em um saco plástico, colocado no lixo comum. Outros eram enterrados em terreno baldio. Qualquer local, chega ali, cava, enterra o animal. Ou às vezes nem era Quem tinha mais enterrado, era jogado mesmo. Na rua. Quem tinha mais condições, quem tem mais condições, encaminha para uma clínica veterinária, que lá ele vai ser congelado e vai ser encaminhado para ser incinerado. E o que nós fizemos foi trazer dignidade para esse momento. Para quem ama o seu pet, para quem ama o seu animal. Poder simplesmente pegar aquele jazigo da família, onde todos os seus entes queridos estão sepultados, e você poder sepultar mais esse ente querido, que é o seu animal de É estimação. uma lei municipal. Para uma quando lei, você sim. chegar, uma lei municipal, para quando você chegar no dia de finados, que você for lá visitar seus entes queridos, seu pet também vai estar lá. Então você vai poder sentir a satisfação de olhar ali para toda a sua família, Quando você os seus apresentou entes esse queridos. projeto, você encontrou dificuldade, Michael? Porque às Encontramos vezes tem inicialmente. gente que ridiculariza uma situação como essa. Mas ridiculariza quem nunca teve um pet ou nunca amou um pet. Porque tem gente que tem, mas não ama, né? Cria lá como se fosse o seu guarda-costas. Não, eu queria um cachorro lá para pastorar a Eu casa. tenho 3 pessoas da família, que são 3 pets. São 2 3 gatinhas pets. que foram adotadas e o cachorro nós ganhamos. São 3 bênçãos. Inclusive o cachorro hoje resolveu sumir no condomínio de 5 horas da manhã. Eu tenho uma bênção lá em casa chamada Theo, que é um dálmata, e ele é surdo. Quer dizer, ele é surdo de tudo. A gente bate, faz zoada, liga o som e ele lá. Tá nem aí. Aí eu tenho um outro Maravilha. Dogsvaldo. Olha os nomes, é Dogsvaldo. Eu não vou botar nome importado nos meus O cachorros. meu é Harry. Ah, tá vendo? Importado, Nome importado. Malu, É um Charlotte. lorde. O É um meu é lorde. pé, o meu é pé no chão. É Dogsvaldo, Dogslene e Teobaldo, que carinhosamente nós chamamos de Theo. Theo. O O meu é Michael- paçoca e pipoca. A Pronto. Dois minha cães. filha, que é uma apaixonada. E uma pela- gatinha chamada Sara e a pretinha. A minha filha, que é uma apaixonada por pets, ela disse: mãe, essa lei é extremamente fantástica. Ela disse: eu tenho a certeza que Malu, quando partirmos todos, né, ela estará junto de nós, porque é uma pessoa da família. Para mim, são 3 crianças que estão lá dentro de casa. Olha, eu dei um dado para vocês aqui no início da A nossa gente conversa. não sai desse tema nem a pau. Não, a gente vai sair, que a gente vai falar de política. Eu dei aqui para vocês um número aqui, que 70% dos lares brasileiros têm pet em casa. Tentaram fazer chacota com essa lei, tentaram bloquear para que ela não avançasse. Só que aí no momento que a gente anunciou que essa lei estava tramitando, a gente teve essa enxurrada de pessoas procurando as páginas em que apareceu essa notícia. E aí o resultado foi que, só para você ter ideia, teve podcast em São Paulo acontecendo para debater essa lei. Ela foi uma quebra de paradigma tão grande que ela chamou atenção para uma questão extremamente sensível. E aí, esse animal, ele faz Foi a parte de primeira fato... cidade a aprovar esse tipo de lei ou não? Nós temos outras cidades no Brasil Após essa que, lei ou que não? anteriormente Sim. nós identificamos, acho que 2 cidades, eu não vou me recordar o nome, que já tinham projetos semelhantes. Mas com as características do que a gente fez, Parnamirim é pioneira.
Tanto é que nós tivemos uma repercussão muito grande nessa matéria, mas muito grande mesmo. Foi veiculada, acho que em todos os veículos de comunicação do Estado e fora do Estado, nós tivemos, saiu em cadeia nacional, justamente por essa característica. Porque entra numa esfera muito sensível. Você está ali no limiar entre nós pensamos inicialmente que nós poderíamos ter, por questões religiosas, as pessoas poderiam ter algum contraponto com relação a essa lei. E no momento o pessoal olhou para mim e disse: Mike, você tem certeza? A Bíblia manda, Deus manda lá na Bíblia, que você vai ler ela todinha. Você estava me contando que vai ler a Bíblia toda. É uma das promessas dele. Você vai ver que Deus manda cuidar dos seus animais. Manda. Sim. Então, assim, a grande cautela foi essa. As pessoas que trabalham conosco, nossa equipe, né? Graças a Deus tem uma equipe muito boa de trabalho. Você conhece nossa amiga Lu e todos na nossa equipe. Um abraço, Lu. Um abraço a todos, a Tassiana, a todos os membros da nossa equipe. Então, assim, quando a gente apresentou esse projeto, a gente sentou e o pessoal disse: pode ser a ruína do nosso mandato. Porque é um projeto muito sensível. Vou levar na brincadeira. Eu disse, vamos encarar o risco, porque eu entendo que é justo, eu entendo que é o correto a se fazer. E a gente colocou para frente. E Deus abençoou, graças a Deus, o nosso instinto não nos falhou. E a gente teve muita gente que abraçou esse projeto e que hoje está comemorando. Ele teve um peso tão grande quanto o projeto que permite o trânsito livre de animais em condomínios, que também é de nossa autoria. Eu agradeço, eu tive muito problema com isso, o trânsito de animais em condomínio. Eu tive que passar no rosto de algumas pessoas essa lei. Simplesmente, nos condomínios, nós tínhamos vários regimentos, e os regimentos diziam... Tanto tinha regimento que proibia a criação de animais. Tinha o cachorro no colo, rapaz. Tinha regimento que obrigava você a carregar seu cachorro no colo. Imaginei você lá com seu dálmata, tendo que descer do seu... De repente, você, não sei se você mora em apartamento, você mora em casa, mas enfim, casa, né? Imagine você morando de repente num apartamento, tendo que descer com seu animal no colo lá, para chegar fora do condomínio e colocar ele no chão. O animal, ele podia viver no seu apartamento, mas ele tinha que flutuar dentro do condomínio. Agora imagine isso, um cão de apoio, um cão guia. Agora você imagine isso, uma senhora idosa. Agora você imagina uma pessoa com algum... labrador que é pesado. Agora você imagina uma pessoa com algum tipo de comorbidade, com limitação de movimento, tendo que carregar seu animal no colo. Então, essa é uma lei que ela literalmente fere a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, assim, essa é uma lei que ela fere um princípio fundamental. Essa lei não, esses regimentos, né? Então, o que nós fizemos foi corrigir essa injustiça. Essa foi uma lei no primeiro mandato da gente, que teve uma repercussão tão grande quanto essa, com certeza, teve uma repercussão maior do sepultamento, porque ela acabou sendo copiada em outras cidades, né? Graças a Deus, alguns dos trabalhos que a gente tem desenvolvidos, alguns colegas de outros municípios, de outros estados, entram em contato conosco, a gente manda o texto desbloqueado em um Word, que é para o cara editar como ele quiser, para ele fazer o projeto com a cara dele. Que o nosso Você quer que funcione. A gente quer que funcione em todas as cidades desse Brasil, para que a gente acabe com o sofrimento animal. Esse é o grande objetivo. Perfeito. Isso não tem fronteira, isso não tem partido político, isso não tem corrente política. A gente só tem uma coisa. Né? Exatamente, a gente só tem amor pelos animais. E que esse amor se multiplique, que venha mais pessoas para ajudar, mais pessoas contribuir, porque a causa precisa. Vereador, além da causa animal, que na minha opinião é uma das causas mais importantes hoje, você também atua na questão do funcionalismo público, não só na área em que você é concursado, como agente de saúde, agente de endemias, mas como sindicalizado, que você é do sindicato dos funcionários públicos. O que foi que você conseguiu para o funcionalismo público como vereador e também quando atuou como através do sindicato? Através do sindicato nós conseguimos as principais leis que eu diria que ancoram alguns direitos dos servidores, como por exemplo, lei de auxílio alimentação, lei de auxílio transporte, lei de salubridade. E também uma das que eu diria que é a mais importante, que é a lei de enfrentamento às práticas de assédio moral, né? Aquele chefe que persegue ali o subordinado. Tivemos debates ano passado. Pois é aquele formato. Como é que funciona? É aquele chefe que chega para você e diz assim, vou dar um exemplo, você é um cozinheiro e você consegue produzir 10 pratos por dia. Então o chefe vai chegar para você e vai dizer, hoje você vai fazer 11. Aí você vai se esforçar e vai fazer os 11. No outro dia ele vai chegar e vai dizer, você vai fazer 12. No outro dia ele vai chegar e vai dizer, você vai fazer 20 hoje, você vai dobrar isso. Que é para que você não atinja a meta, e aí quando você não atinge a meta, o cara sai nos corredores dizendo,
É preguiçoso. Rapaz, o cara é preguiçoso, escorão. o cara é nocego, o cara só quer fazer o que está no papel, o cara não quer fazer aquele extra para contribuir aqui, para que as coisas funcionem. Então, esse tipo de perseguição, ele se caracteriza como prática de assédio moral, ficar diminuindo o servidor. Esse é o mínimo né? tipo de assédio, né? Existe aqueles também de empurrar o trabalho para a hora após a hora que a lei determina, e muitas vezes o funcionário fica lá 10, 15, 20 minutos, mas às vezes eles cobram muito mais, que é para poder dizer que o funcionário é preguiçoso. O mais doloroso da prática de assédio moral é o isolamento. O que ele faz, Gustavo? Ele pega um indivíduo e ele faz assim, rapaz, ele começa a fazer reunião com toda a equipe e ele isola aquele profissional. Ele não sabe de nada, ele não participa de nada, e quando ele sabe é por terceiros. Esse é o pior tipo de prática que existe. Por quê? Porque aquele profissional ele começa a adoecer. E ninguém que está naquele grupo acaba tendo coragem de se voltar contra o chefe para proteger o colega. Então isso acontece. Hoje, graças a Deus, diminuiu muito, porque nós criamos algumas leis que têm um impacto gigantesco. A lei de enfrentamento às práticas de assédio moral, mas o assédio moral continuou. Criamos a semana de enfrentamento ao assédio moral, o assédio moral continuou. Nós subimos o sarrafo. Nós criamos uma lei que diz que quem for condenado pela prática de assédio moral no município de Parnamirim fica impedido de assumir cargo ou função de chefia no município durante 5 anos após a condenação. Ou seja, a gente endureceu. E o resultado disso é que teve gente invadindo a Câmara, dizendo que ia me pegar. Foi um grupo lá para a Câmara para me ameaçar. Então, inclusive, respondo processo hoje por causa desse grupo. Moral, o assédio... Não, a turma foi os que estavam sendo acusados de assédio na época, porque engavetaram, né? A gestão passada engavetou o processo dessa turma. Inclusive, alguns deles estão trabalhando na gestão atual, viu? Então, a turma engavetaram os processos dessa turma. Mas talvez esteja trabalhando assim, ó. Não. Com medo. Tenha certeza, isso eu tenho plena convicção, que o que eles faziam na gestão passada, eles não vão fazer nessa. Eu tive ontem uma conversa com a prefeita Nilda, eu sei o que eu ouvi e eu já via os gestos da prefeita Nilda com relação ao assédio moral. Inclusive teve uma... Nilda é servidor, olha, aí, Nilda, pronto, eu não preciso dizer mais nada. Nilda, ela não vai esperar o processo administrativo tramitar, não. Nilda, o nome sai, nós vimos o nome sair em diário oficial por causa de uma prática, não precisa entrar no assunto. Mas nós vimos na prática o que a prefeita, as ações da prefeita com relação ao enfrentamento ao assédio moral. Nilda é servidora efetiva. Ela sabe exatamente o que é isso. Como mulher, como negra, ela sabe exatamente o que é isso. Então, eu eu tenho plena convicção que se acontece dentro da gestão dela, ela vai trabalhar para coibir. Não tenho dúvida disso. Eu estava nessa audiência que o Maicon citou, que ele foi ameaçado dentro da Câmara. À época, quem fez a publicação a respeito dessa prática fui eu. Foi a primeira publicação. Rapaz, isso foi uma confusão tão grande dentro da Câmara que Volney teve que encerrar a sessão. Mas foi um movimento tão grande, o cara, ele dava murro no vidro e falando com o Maicon. E sabe o que é mais bacana? E que eu admiro isso em você, por você, além de defender as pessoas que você se propôs, é que você não baixou a cabeça, não arregou, ele continuou lá batendo no vidro, dizendo que ia pegar mais. A sessão só foi encerrada porque o presidente quis encerrar, porque por mim tinha continuado normalmente. Podia ficar gritando lá à vontade, amiga, a sessão ia continuar, porque o debate era importante. E eles saíram lá do plenário e foram atrás de mim, entende? Pra você ver como a coisa era pesada. Se eu tivesse em Parnamirim nessa época, pra o cabo vir atrás de mim me ameaçar. E teve um cidadão que disse, vou colocar o telefone e vou gravar. Eu disse, não, bota o telefone no meu rosto, querido. Eu tenho um blog, eu nunca fiz isso com ninguém, portanto não faça comigo. Mas a prática de assédio moral na gestão passada, não só na gestão passada, em outras gestões também. O prefeito passava a mão na cabeça. O prefeito coronel. O coronel é acostumado a passar por cima de soldado, de cabo, que é seu bichão, então ele admitia que acontecesse isso no mandato dele. Vereador, fora as leis de combate ao assédio moral, o que foi mais como vereador e como homem de sindicato, homem que defende o funcionalismo público, que você conseguiu de vitória para o povo? Nós criamos, com relação ao servidor público, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público, a primeira vez na história de Parnamirim que uma frente com essa característica foi criada. Conseguimos implementar em 2019, pouquinho antes de ganhar as eleições, o Plano de Cargos da Saúde, do qual eu participei da comissão. Foi Cargo, salário e carreira da saúde. Plano de cargo, carreira e salários dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde. A partir desse plano e a partir dessa frente parlamentar, conseguimos derivar
mais 9 planos de cargos. Foram 10 ao 9? todo. Foram 10 planos de 9 cargos ao todo. com esse 10. Com 10 esse planos. 10, com um que já existia, que era o da. Amigo, Um que só existia um plano, que era o plano da educação. Parnamirim, peso, voto em você, né? Não tem condição de não ser, não. Ninguém é assumidade, né? Ninguém é assumidade É. em lugar nenhum. E aí essas categorias têm seus representantes. A nossa contribuição basicamente foi apresentar o escopo inicial, o esboço inicial dos planos, que é aquele texto que todo plano tem, e abrir os caminhos. Sempre que travava uma discussão de plano de cargo desse, essas pessoas iam no nosso gabinete, mas ó, travou por tal motivo, eu ia lá, conversava com o executivo. Eu sei que nesse trabalho nós conseguimos fazer avançar 10 planos de cargos. Show de bola. Existia apenas um plano de cargo no município de Parnamirim. Depois desse Que era nosso, de professores, que era eu de acho, né? professor. Nós conseguimos avançar em mais 10. Michael, quem é Michael hoje no cenário político de Parnamirim? Porque vamos lá. Michael, na antiga gestão, era a situação, certo? Começou o ano 2025, Michael ficou lá na bancada oposição e depois tivemos o bloco independente, a bancada independente. Quem é Michael hoje dentro da Casa Legislativa de Parnamirim? Como você atua hoje? Olha, eu nunca fui oposição a Nilda. Nós estivemos em lados opostos ali no período eleitoral. E porque eu vinha num grupo político já, eu não podia simplesmente romper com aquele grupo. É isso que as pessoas não conseguem entender, né? Eu não podia romper com aquele grupo e apoiar a Nilda. Não tinha como também apoiar 2 prefeitos, você tem que escolher um lado, né? Mas eu nunca fui oposição a Nilda. Nilda, inclusive, ajudou a gente muito na Câmara. Como servidor público, a gente procurava muito o mandato da professora Nilda. E assim, alguns dos benefícios que a gente tem hoje passou pelo gabinete dela na Câmara, porque ela era aquela voz de trovão na Câmara, né? Quando a coisa travava, pronto, o que fazem comigo hoje, né? Travou, o pessoal me procura, Michael, a gente precisa que isso aqui avance, aí eu vou pra tribuna. Era o que a gente fazia com Nilda na época. Nilda fazia barulho, Travou, viu? a gente ia, professora, a gente tá precisando de sua ajuda, assim, assado. Então, Nilda a gente sempre teve uma relação muito boa. Agora, é claro, eu estava num grupo político, eu precisava acompanhar aquele projeto ali, o meu partido estava naquela base, né, e a gente acompanhou. Pós-eleição, Nilda nos chamou para conversar, e desde a primeira conversa a gente já discutiu a possibilidade de um alinhamento, né? A gente montou a bancada independente porque era necessário. Sim. A gente ainda não havia se alinhado ali com a gestão. Você sabe que o início do governo da prefeita Nilda foi um início muito turbulento. Ainda está sendo. A gente teve alguns erros de cálculo, que aí isso é público, eu não estou falando aqui, que, por exemplo, a questão da eleição, da presidência da Câmara, né? Eu acho que a prefeita poderia ter dado uma recuada ali, ter deixado os vereadores se virarem, né? E aquilo ali gerou um desgaste muito grande, que ela, com muita habilidade... Você esteve na votação da Câmara, você esteve com César. Com César, porque César foi o primeiro a me procurar. Uhum. César chegou para mim e disse, Michael, porque na verdade, o que acontece? A tradição diz que o vereador mais votado é o candidato. Sim. Não é assim que funciona? As eleições dos presidentes da Câmara? Não é lei, né? Não é, mas a tradição. É a tradição. É uma prática. É algo a se observar. Se fulano foi muito bem votado, ele tem uma representação bacana aqui perante o povo. Então, assim, a luta para ser o mais votado é justamente para conquistar a presença da Câmara. Eu não tinha esse objetivo de ser presidente da Câmara. Então, quando passou a eleição, o César me procurou e disse, Michael, você vai ser candidato a presidente? Eu disse, César, depende de quem foram os nomes que tiverem aí à disposição. Posso ser candidato dependendo dos nomes. Ele disse, eu quero ser. Eu disse, então meu voto é seu, pronto, está resolvido o problema. A conversa foi desse jeito, assim não teve mais nada. E eu sempre disse, César já começou presidente. Porque ninguém tira dele. Assim, o que acontece, né? César chamou a gente para conversar, disse que ia votar nele e depois surgiu uma outra candidatura. E aí aquela outra candidatura disse, não, já dei minha palavra a César, não vou voltar atrás. E aí houve uma pressão muito grande para que a gente mudasse esse voto. Eu disse, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás da minha palavra. Amarrei minha palavra aqui, eu não vou voltar atrás, não tem acordo. Vereador, independente de hoje você estar do lado de Nilda ou não... E hoje com muita habilidade, né? Nilda conseguiu equilibrar tudo isso. Sim. Tá dando tudo certo. Independente de você estar na bancada ou não, estar na bancada independente ou não, independente de você ter feito uma campanha de um lado e Nilda de outro ou não. Eu quero a sua opinião pessoal e uma opinião de homem de sexo masculino. Na sua opinião, você acha que Nilda, ela sofre algum tipo de preconceito? Os ataques que ela recebe pelo fato de ser mulher ou é mimimi? Olha, as mulheres na política, elas sofrem muito, tá? Isso é um fato. É um fato. A presença das mulheres na política quando a gente fala no tempo histórico, né, é uma coisa muito nova. E é natural que a gente observe
essa política latino-americana machista, que a gente sabe que existe mesmo, a gente sente. Então, assim, eu acho que Nilda, apesar de tudo isso, ela está fazendo um grande trabalho. Acho que a forma como ela tem conduzido, ela tem conseguido equilibrar as questões mais críticas na cidade. Acho que Nilda tem tudo para ser uma das maiores prefeitas da história. Eu vou falar prefeito, porque de prefeita a gente só teve Nilda, né? É claro que ela vai ser independente do resultado, ela vai ser a maior prefeita, porque foi a única prefeita. Mas entre prefeitos e prefeitas, Nilda tem tudo para ser uma das maiores líderes do Poder Executivo da história de Parnamirim, pela forma como ela tem desenvolvido seu trabalho. Nilda ela tem uma habilidade de somar que é incrível. E a gente vê, é diário, os ataques são diários, os ataques muitas vezes sem pé e sem cabeça, uma picuinha, uma coisa pequena, uma coisa sabe o que eu acho, Mas Gustavo, você tinha aí, desde Agnello, 20 anos, o mesmo grupo político 26 anos. 26 anos. Olha, o mesmo grupo político administrando a cidade. Eu acho que aí não de é só repente a quebra, você tem. E eu acho que não é só a quebra, não. Se fosse uma candidata mulher do lado deles, o pensamento coronelesco ia imaginar o quê? Vamos lá, Taveira apoiou Maria ganhou, Taveira ia querer mandar no mandato de Maria. Porque fica aquele estigma de eu elegi, é uma mulher, eu mando. Ele faz isso através dos blogs. Eu não estou dizendo que ele pede para os blogs fazerem. Mas os blogs que são ligados a eles, inclusive blogs que são editados por mulheres, ataca a Nilda diuturnamente. Tá sendo, só um minuto, Maico. Tá sendo, hoje eu me sentei no Mangai, eu almocei e tive um momento com uma prefeita de uma cidade aqui. Ela disse, Gustavo, eu não aguentaria 20% do que Nilda tá aguentando. E eu já escutei isso também de homem, prefeito de uma determinada cidade. Gustavo, eu acompanho o seu blog, eu vejo aqueles vídeos que você faz às vezes defendendo Nilda. Cara, pelo amor de Deus, esse povo não aceita a derrota, não. É imoral o que acontece em Parnamirim, Ivan. Poxa, todo mundo perdeu as eleições e foram lá, arrumaram seus paninhos de bunda, foram administrar suas coisas, suas vidas, estão sim fazendo política, mas como estão fazendo política? Quem perdeu? Estão atendendo o povo, estão arranjando medicamento para o povo, estão fazendo uma cirurgia, estão arranjando uma forma de ajudar a sociedade para se manter uma oposição em pé. A oposição de Parnamirim é dia e noite batendo em Nilda. Dia e de noite batendo em Nilda, como se fosse um trabalho, uma meta de campanha. Eu ainda acrescento, sabe? Eu acho que Nilda poderia estar se vitimizando. Mas o que eu vejo em Nilda, ela não responde a ataques. Você já viu Nilda responder a ataques? Já viu Nilda atacar alguém? Pois é, pelo contrário, a gente é quem toma as dores. Ela lançou um vídeo essa semana que eu achei, acho que postaram na quarta ou foi na quinta-feira, não lembro. Enquanto eles fazem barulho, eu trabalho. Enquanto a oposição está tentando fazer ruído, criar narrativas, ela está mostrando trabalho. E a gente percebe isso, Michael. Eu acho que as pessoas precisam... Eu tenho dito constantemente que se as pessoas se prenderem a notícias reais, a coisas que realmente acontecem, eles vão ver que realmente a gestão Nilda tem mostrado trabalho. Eu vi um comentário de uma pessoa uma vez, o que é que essa mulher faz? Michael, essa mulher trabalha e trabalha muito, você sabe disso. Nilda não tem vida, né? A Nilda tem um mandato para dar conta. É verdade. Domingo é domingo. Eu olho o celular, tá lá 5 da manhã, a Nilda mandando mensagem. Daqui a pouco, aí você olha meia-noite ela mandando mensagem. Minha amiga, essa mulher dorme de que horas? 5 da manhã ela manda mensagem, meia-noite ela manda mensagem pra mim às 5 e pouco, eu não respondi. Quando foi de 8 horas, ela disse, amigo, você viu a mensagem? Eu disse, prefeita, eu não crio vaca leiteira, não, que eu preciso acordar de 4 da manhã pra tirar o leite, não. Eu acordo de 8, de 9, aí vai quando eu começo a responder. Eu só durmo de 2 da manhã, 3 da manhã. Me parece que existe uma tradição na classe política aí de Parnamirim de acordar cedo, viu? Porque de 5 da manhã a gente fala que metade da classe política de Parnamirim... Tá o quê? Ainda bem que seja em prol de acordar cedo e trabalhar pelo povo, eu, né? como mulher, a visão que eu tenho de Nilda, da pessoa Nilda, ela é uma vencedora. Ela poderia ser só apenas uma estatística. Uma mulher uma mulher humilde, que veio do Ceará e trabalhou como empregada doméstica na Covinal, e seria apenas uma estatística. Postei isso ela essa é uma semana. Vencedora. É uma mulher que chegou... Eles não aceitam, eles aceitariam. Eles não engoliram nem o mandato de Nilda de vereadora. Para eles, Nilda era para ser aquela professora de uma escola mais distante que tivesse de Parnamirim, porque eles não podiam encontrar um concurso, né? Mas assim, ela ganhou para vereadora, ela já começou a ser atacada.
E ganhou para prefeito, aí pronto, aí piorou a situação. O formato Eles como ela não foi, né? aceitam É verdade. que uma Você- mulher, e eu digo uma mulher de qualquer cor, que seja branca, loira, negra, o que for, primeiro ponto, mulher, eles não aceitam. Segundo, uma mulher negra, É verdade. que veio de uma cidade pobre do Ceará, que nós deveríamos ter orgulho de dizer, ela saiu do Ceará, mas ela venceu aqui, em solo potiguar. Entendeu? Mas não, é ataque por cima de ataque. Bora ataque a voltar pra família. Michael? Fala, mas é político É e verdade. político. Não tem como falar de político na cidade sem falar na Michael, prefeita. Durante a semana, eu assistindo as sessões, eu vi um pequeno embate entre você e a Frânio. Sim. Estava passando na CCJ uma comenda, não é isso? Do dia do Na verdade é o seguinte, tinha um profissional na Seu Mossoró. seu Mossoró, que trabalhava na Câmara, amigo de todo mundo doido pro seu Aham. Mossoró. Aí seu Mossoró, ele é jardineiro, e o grande orgulho dele era ser jardineiro, né? Aí a Frente fez uma comenda para homenagear os ASGs e colocou o nome de De Seu Mossoró. seu Mossoró. Aí eu disse, amigo, o grande orgulho de seu Mossoró, porque o auxiliar de serviços gerais, ele é aquele profissional que ele dá suporte a todos os outros profissionais. Dentro ali também tá alguns formatos de jardineiro, mas tem Jardinagem. aquele cara que é o profissional da área. Aham. Então a conversa foi mais ou menos essa, mas a gente chegou no entendimento. A Fran é um cara sempre muito sensível e o objetivo dele é homenagear seu Mossoró e a gente conversou para fazer uns ajustes ali Deu e vai tudo dar certo. certo. Deu tudo certo no final Então, das ótimo. contas. Viu? Michael, você falou que é agente de endemias, não é isso? A gente sabe que tem desde Agnello tramita um processo Sim. judicial. Em que pé está esse Pra- processo? Peraí, Pra primeiramente, me falar- que processo é esse? Pra nossa audiência saber. É o seguinte, o que acontece? Os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, eles são profissionais que eles surgiram na década de 80 e o SUS, da forma como ele foi concebido a partir das experiências, muito a partir das experiências dos visitadores, que eram os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Na década de 90, esses profissionais fizeram um trabalho muito forte e não dá para contar toda a história aqui, porque é uma história bastante longa. Mas na prática, em 2006, surge uma emenda constitucional do número 51. Essa emenda constitucional ela disse que os agentes que estavam em exercício e se submeter a processo seletivo público de prova de títulos, eles poderiam ser efetivados pelos municípios como servidores públicos. E isso fez com que todos os profissionais que tinham feito algum tipo de seleção, eles fossem absorvidos pelos municípios. Os agentes de combate às endemias, o município à época, quem fez esse processo de seleção foi a Fundação Nacional de Saúde, que tinha A profissionais extinta Supan. volantes. O profissional vinha, passava um tempo e ia embora. Então, não tinha a comprovação, eu diria, como tinha dos agentes comunitários. O agente comunitário foi o único órgão que fez essa seleção. Então, o Estado simplesmente mandou a relação, tá aqui, o pessoal fez, comprovou, edital, tudo certinho. Já os agentes de combate às endemias, não. A gente teve que entrar na justiça, provar em juízo que esse processo seletivo aconteceu. Ok, passado isso, os profissionais ganharam o direito de exercer os seus cargos. Quando foi em 2022, foi julgado... Sim, em 2011, esses profissionais eles eram seletistas, mas em 2011 o município transformou eles em estatutário, porque também a Lei Federal número 11.350 permite isso, que é a lei que cria, que define as atribuições dos agentes. Quando foi em 2022... um artigo específico da lei de mudança do regime, ele foi fruto de uma ação direta de constitucionalidade. E devido a essa ação direta de constitucionalidade, o Ministério Público entrou com ação pedindo a demissão dos agentes, e isso vai ser um debate na justiça que vai se estender por um certo tempo, e é uma pauta bastante complexa. Assim, eu não conseguiria em 5, 10 minutos explicar ela. É uma pauta que exigiria aqui uma meia hora só pra gente falar dos aspectos. Que o Supremo teria determinado afastamento imediato. Procede? Não chegou né? nem no Supremo essa questão. Não Ela chegou está no sendo Supremo julgada. ainda. Não, ela está sendo julgada aqui pelo Tribunal de Justiça. Perfeito. Ela ainda não chegou no Supremo. Pode chegar no Supremo, mas ainda não chegou. Então tá tranquilo até agora, o pessoal segue existe a determinação, Aham. existe uma ação judicial transitada e julgada, mas ainda existe as esferas de defesa ainda, entendeu? Isso. Pessoal, estamos chegando ao fim, ao nosso 6º episódio, que hoje foi com Michael Borges, o vereador Michael Borges, do PP, que foi o vereador mais votado do último pleito. Ele conversou aqui sobre causa animal, sobre funcionalismo público, direito dos funcionários públicos, falou um pouco da sua história como vereador, dos seus 2 mandatos de vereador e sua passagem quando foi sindicalista, né, vereador? A nossa amiga fez perguntas pontuais sobre a política de Parnamirim, eu também, porque temos que falar em política.
Política, Sim, claro. quem não gosta de falar de política, trate a gostar, porque política é o nosso dia a dia. Minha amiga, vou deixar as considerações finais para você. Primeiramente, vou deixar o nosso convidado se despedir. Em segunda, você deixa o seu abraço aí para nossa audiência. Valeu, meus amigos. Agradecer, Gustavo, agradecer, Iva, agradecer toda a produção, agradecer a todos vocês, telespectadores. Foi um momento, diria, um bate-papo bem descontraído, mas também um bate-papo muito rico. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E sempre que tiverem aí uma vaguinha, pode me chamar, viu? Eu gostei muito aqui de hoje. Espero, na próxima, poder lhe acompanhar aqui no vinho. Tomar viu? um vinhozinho, né? Na próxima, espero poder vereador tá de acompanhar. promessa. Minha promessa vai acabar, vai chegar ao fim. Quando chegar ao fim, a gente bota esse em dia. Eu muito obrigado. Um abraço a todos os nossos eleitores, nossos amigos que acompanham o nosso mandato. Sigam acompanhando e tenham certeza. Todos os compromissos que nós temos com relação à causa animal, defesa do servidor público e todas as causas que a gente defende, a gente vai seguir firmes e fortes, seguiremos firmes e fortes nessa luta. Michael, eu acho que comentei com o Gustavo no último programa que eu acho as duas oratórias mais bacanas. Eu sento para assistir, me dá prazer. A sua oratória e a oratória de Harika, não desmerecendo a do presidente, lógico, também. Não desmerecendo os demais. Porque o presidente é o que pode falar menos. É verdade. Porque ele não pode falar durante a sessão, Mas ele só pode acompanhei conduzir. enquanto ele esteve como vereador na gestão passada. E são pessoas que defendem a causa deles de maneira ali eloquente. Eles não baixam a cabeça de maneira nenhuma. E Michael é um desses. É bacana ver a defesa de Michael, tanto com a causa animal, seja com os servidores, não importa. Ele aprovou uma lei, a lei Juliana Soares, não é isso? A lei Juliana Soares, também lá em Parnamirim, de suma importância. Pessoal, só um minuto, amiga. Juliana Soares foi aquela jovem aqui de Natal que foi espancada pelo troglodita, que ela tinha um relacionamento dentro do elevador. Só para nossa audiência se lembrar. Isso, que é a lei que... Ela proíbe a posse em cargo público de pessoas condenadas por feminicídio tentado ou consumado. Então, Perfeito. Tentativa de feminicídio ou feminicídio consumado não pode assumir cargo ou função pública no município de Parnamirim. Então, o Michael é um vereador que ele não está lá para cumprir meta. A gente sabe que tem vereadores que estão ali para cumprir meta de indicação, de projeto de lei, mas são leis que realmente impactam. São importantes e impactam realmente, seja na causa animal, seja no servidor público ou no cotidiano do parnamirinense também. Quero me despedir, quero agradecer a Michael. Eu que agradeço. Eu e Michael, em alguns momentos, eu acho que todo mundo que faz política, que fala sobre política, que gosta do assunto política, em algum outro momento a gente acaba se arranhando, mas enfim, é um imenso prazer, Michael. Eu sou uma admiradora de seu trabalho, tanto, não importa em qual causa seja. A minha cunhada é agente de saúde e ninguém vira voto de Michael, é muito difícil. Eu já tentei, mas não vira não. Então foi um imenso prazer. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse 6º episódio. Próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente. Eu acredito que seja Tiago Fernandes, viu? Que esteja conosco na próxima sexta-feira. Lembrando do meu partido, viu? Tiago do PP. Lembrando que essa mesa, esta bancada, ela está aberta para qualquer vereador da situação, da oposição, ex-vereador, ex-prefeito Taveira. Eu arrisco a dizer que se Salatiel quiser sentar aqui, Salatiel, você será bem-vindo e bem tratado. Vamos sempre discutir Parnamirim. E que Tiago venha, possa vir e será muito bem tratado. Me trata muito bem, Salatiel, me respeita, me cumprimenta. Eu acho que o importante é isso, a gente discute ideias. Fora disso aqui é outra história. Então, Michael, meu muito obrigada. E vamos lá, como é, Gustavo? Deixa seu joinha. Curte aí nosso vídeo, seguir a Instagram, inscrevam-se aqui no nosso canal, Trampolim 360 graus, e manda aí, compartilha aí com seus amigos e deixa o joinha. Valeu, meus amigos. Assistam, até lá, até a próxima sexta.